Continuando a história de Plort, o médico que havia se formado recentemente, e aquele médico queria apenas fazer uma coisa. Aquele jovem queria cumprir seu objetivo, salvar todos aqueles que amava, protegê-los do mal. E Plort até conseguiu por um tempo cuidar das pessoas, já que eram poucas pessoas, mas com o tempo, quando a população foi de 9 para 30, ele não conseguiu mais cuidar de todas aquelas pessoas. Ele não conseguia, só ele. Ele iria em busca de um parceiro para ajudar a curar as pessoas, mas ninguém queria ajudá-lo. Então ele iria para outro reino para poder achar alguém que esteja qualificado para isso. Ao chegar em Shubiwana, ele se deparou com algo assustador. As pessoas já estavam loucas e malignas completamente. Uma mãe, infelizmente, tem que impedir o seu filho. E ela tem que, vocês sabem, infelizmente acabar com ele para poder salvar a sua vida. É uma coisa muito triste, uma situação realmente triste, mostrando como o mal destrói as presas. Plort vê aquela cena totalmente horrorizado. As crianças foram extremamente afetadas. As crianças que eram mais fáceis de serem afetadas, elas foram completamente contaminadas pelo mal. Os adultos têm que impedi-las, porque senão a maldade irá se espalhar e em breve eles matarão a todos. Plort não faz nada e apenas olha horrorizado para aquelas situações. As crianças rapidamente começam a querer atacar. Plort tem que evitar para não poder ser contaminado, pois a maldade nesse mundo era como um vírus. Plort, após afugentar a criança, rapidamente corre, e aquela mãe continua decotando as pessoas malignas. Os bebês que não foram contaminados correm muito risco de serem. Há 3 adultos e 2 bebês na vila, ou seja, poucas pessoas para as próximas gerações. Até os ratinhos ajudam a combater aquele mal que estava de forma estrondosa, causando muito mal. Andando mais um pouco, Plort chega no reino de Modato. Plort, ao chegar lá, tenta conversar com as pessoas. Como as pessoas que eram infectadas geralmente usavam roupas vermelhas para expressar a sua maldade, Plort olhava aquilo com um pouco de medo. Medo de que aquelas pessoas estivessem malignas. No entanto, foi uma das regiões que conseguiu combater de forma boa todo aquele mal. No entanto, eles não usaram medicina, eles usaram magia. Coisa que entregou e muito Plort. Estava pensando, o que é magia? E logo ele se encontrou com quem responderia a sua pergunta. Uma borboleta que voava conversou rapidamente com Plort. Ela lhe disse bem rápido no seu ouvido: procure no centro do mundo. Plort foi ensinado por gerações a não ir para o centro do mundo, pois foi por causa do centro do mundo que todo o reino pagou pelo preço. No entanto, Plort sabia que se ele não conseguisse achar aquela magia, todos à sua volta teriam um fim triste, igual o de Shubiwana. Então, não teve outra escolha. Ele tinha que achar alguma forma de ir para o centro, não ser infectado e
não morrer. Mas antes que Plort pudesse perceber, eles foram totalmente cobertos por chuvas sangrentas. Até Plort havia sido contaminado. Plort faria coisas horríveis enquanto estaria completamente infectado. Todos se destruíam e as chuvas eram frequentes por causa das nuvens de sangue. Plort era o mais forte dos que estavam presentes ali. Ele havia estudado várias artes marciais e técnicas de luta para suas aventuras, para que ele possa sobreviver, para que ele consiga chegar naquelas cidades durante sua jornada. O rei também estava contaminado. Plort rapidamente vai atacar civis que também estavam contaminados. A esse ponto, todos estavam preocupados e lutando. Plort fugia muito, pois ele ainda tinha um pouco de consciência. Em alguns instantes, rapidamente, uma luz cobriu tudo e todos da vila. No mesmo instante, todos que se localizavam em Modato estavam completamente curados. Incluindo Plort. Plort faria magias para se curar. E você pergunta, como é que Plort está fazendo magia? Durante sua loucura, ele conseguiu acessar a mente do mal, as informações que ele obtinha, as informações que ele possuía, e junto dessas novas descobertas, desses novos poderes, Plort saberia o que fazer. Ele sabia que teria que voltar para o seu reino e curar, agora que ele sabia minimamente um pouco de magia e sabia até onde descobriria mais sobre o assunto. Plort voou instantaneamente de volta para seu reino. Plort estava cada vez aprendendo mais sobre a magia. E nisso Plort se pergunta, como derrotar o mal, um ser tão poderoso? E Plort buscaria ainda mais formas de usar aquela magia para salvar seu reino. No reino mais distante, algo incomum aconteceu. Ladrões, bandidos cercaram a vila. Eles vieram do nada, nunca havia sabido o que era bandido. No entanto, eles surgiram do nada rapidamente. Era o próprio mal criando e invocando essas criaturas para atacar as vilas. E logo mais próximo, em Seoa, algo pior aconteceria. Bonecos de neve atacariam eles. Bonecos de neve vivos e maldosos. E Modato também foi muito azarado, até que muito mais. Esqueletos
Rapidamente atacaram toda a vila, que estava desarmada e ferida depois dos acontecimentos. Em Shubiona seria a pior coisa que o mal poderia fazer. O pior ataque. E é claro, não poderia faltar, eles colocaram diversos ursos e diversos rinocerontes. Ele colocou, na verdade. O mal estava muito mal e ele tinha cumprido o terceiro passo de seu plano. O primeiro passo foi infectar alguém. O segundo passo é espalhar a loucura e a maldade pelo mundo, se expandindo cada vez mais. E o terceiro passo, matar e criar maldades e tristezas, doenças, tudo, para poder espalhar cada vez mais os sentimentos malignos, os sentimentos do mal. No entanto, os nossos humanos desse mundo lutariam bravamente para não morrerem. E infelizmente, os ladrões venceram em Sokoa. Em Seoa, os humanos infelizmente morreram em Seoa. Em Modato, os humanos infelizmente perderam em Modato. Em Subiwona, os humanos infelizmente morreram em Subiwona. Mas em Unsou, o local onde mais havia paz e bondade, não ia nenhum mal, nada se infectava. Mesmo que eles dessem loucura por algum momentinho, a população rapidamente voltaria ao normal. E isso enfurecia o mal de uma forma extremamente colossal. E os 3 passos deles, os 3 passos pós-infecção, além desses 3 passos principais do plano, ele teria 3 catástrofes. Algumas delas vocês já presenciaram. A primeira catástrofe foi espalhar loucura e maldade pelo mundo. E a segunda foi criar seres do mal para matar a população. E o terceiro passo. Qual será? Qual será o terceiro passo dessa criatura? Qual será o terceiro passo para matar todos eles? E será que ele vai conseguir? Bom, acredito que não. Muito improvavelmente. Mas nesse vídeo também veremos o terceiro passo. Um tempo se passava. Um tempinho. Alguns anos depois. Mais especificamente uns 3 anos. E Plort havia estudado muito. Os pequenos guardas, os pequenos no sentido de serem poucos, eles estavam protegendo do que tivesse ali nas redondezas, estavam protegendo o reino do que viesse para o reino atacar. Plot estava cada vez estudando mais magia e queria finalmente conseguir uma forma de curar todos, de ajudar e salvar vidas. No entanto, Plot viu algo que lhe assustou. Um pequeno sapo vermelho, mais especificamente o mais tóxico de todos. Ele era extremamente perigoso e mataria muitos caso encostassem nele. Plort ficou rapidamente preocupado, mas não ligou muito, pois ele achou que era só um sapo, né? Sim, era só um sapo. Ao olhar para trás, viu sua vila completamente infestada por ratos e sapos. Aquilo com certeza geraria mais e mais doenças, o que deixou o Plot, vamos dizer, nem um pouco alegre com isso. Ele começou a analisar a situação e resolver de uma forma que não seja violenta, mas como vimos o destino dos reinos que hoje em dia nem existem mais, e se existem há poucas pessoas, essa situação não foi muito boa. O rei daquele povo, uma pequena criança que reconstruiria seu reino, estava lá.
preparada para fazer o que fosse necessário para reconstruir seu reino. O seu reino ele havia sido atacado por bandidos e ele rapidamente conseguiu fugir para outra região. Ou foi atacado por boneco de neve. Ah, me lembrei. Esse foi atacado por bandidos, esse foi atacado por boneco de neve. Os bonecos de neve não foram totalmente eliminados. Então aquela criança que restaria não teria muito sucesso em reconstruir o reino. Se ele fosse, teria que ser distante. E quanto mais maldade, mais o mal se espalhava e mais perigoso ele era. Plort conseguiu finalmente magia para destruir todo o mal e tudo aquilo que acontecia. Ele descobriu um dos livros a resistência de um ser chamado Crabzilla, um ser que conseguiria destruir aquele mal. No entanto, ele precisaria fazer 3 coisas para poder conseguir achar Crabzilla. Ele precisaria de mel lá na Terra dos Ursos, que hoje em dia, bom, morreram muitos deles, mas ainda se mantêm vivos. Ele teria que coletar a neve mais fria presente na Terra dos Lobos, e o mais difícil e aquilo que era considerado quase impossível: coletar cascas de caranguejos. Isso era extremamente difícil e seria doloroso para o caranguejo perder sua casca. Então Plort pensou se era mesmo que vale a pena tanto risco por algo que nem sabia se daria certo. Mas Plort iria em busca da salvação do seu povo. Ele não se importava com os riscos. Ele não se importaria com nada. A única coisa que importava era salvar sua família. A família dos outros, pois seus pais iriam querê-los. Os gatos eram cada vez mais atacados pelos ratos, que eram maiores do que eles, o que fez Plort querer o mais rápido possível ir embora daquele lugar. Plort se viu uma floresta de mosquitos. Nunca viu tantos mosquitos e tantas abelhas. Isso lhe assustava. Rapidamente encontrou um urso que nem havia visto. Os ursos foram bater de frente com Plort. E Plort claramente não ia deixar barato, pois ele só queria um objetivo: salvar a sua família. Então não ligaria para ursos ou caranguejos ou lobos. Qualquer coisa que viesse impedi-lo, ele não deixaria. Ele pegou o mel de uma abelha que estava passando por lá. Pegou um pouco do seu pólen, pegou um pouco do seu mel que estava na colmeia, e ele pegou muitas coisas. Quando eu falo muitas coisas, eu falo muitas flores e recordações daquele lugar. Plort acabou errando um feitiço de teleporte e acabou teleportando mais do que ele queria. Vamos dizer que, bom, virou uma tremenda confusão. Plort rapidamente aproveitou para pegar uma neve. No entanto, um urso atacou rapidamente. Plort teve que lutar com o urso, e o urso não existia, era um urso polar muito poderoso. No entanto, Plort não ligava para nada. O Plort estava até sem um olho. Mas Plort não desistiria disso. Plort queria salvar sua família. Plort queria salvar a todos. E um humano que havia na vila, um amigo seu, foi teleportado juntamente com ele e estaria pronto para ajudar Plort a derrotar aqueles seus inimigos. Era o Kurip, seu nome. No entanto, será que Kurip vai conseguir? Será que Kurip irá morrer? Sim, ele morreu, acabou de morrer. Mas Plort não irá morrer, porque Plort ele estava realmente preparado para tudo isso. Plort
ataca os ursos que estão cansados e cada vez mais fracos. Plort vence no combate os dois sem muitos esforços e sem muita dificuldade. Ele está determinado. E depois de tudo isso, e mais um pouco, só faltava a casca do caranguejo, o item mais importante para a invocação de Corvizilla. Os itens que representavam o mundo antes do mal. E Plort ficaria lá. Descansaria um pouco antes da sua viagem. Sua viagem que iria salvar o mundo. E vemos a continuação dessa aventura no próximo vídeo.